Estamos apresentando seu programa de Web TV. Olá, hoje eu tenho a honra de receber em nosso estúdio a doutora Fabiana Cório, que é dermatologista, e nós vamos falar sobre assuntos pertinentes que vale a pena prestar atenção em todos os detalhes, você que é profissional da beleza. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Ana, primeiramente eu queria agradecer o convite e poder participar e enriquecer um pouco essa ferramenta importante online de conhecimento. Perfeito. Doutora, hoje em especial nós gostaríamos de ouvir de você sobre todos os tratamentos minimamente invasivos que as pacientes chegam no consultório solicitando, em especial rosto, pescoço e colo. Vamos tentar dividir por regiões. Primeiro vamos falar da região dos olhos. As pessoas chegam e pedem exatamente o quê? É muito importante falar a respeito de rosto porque é muito frequente no consultório no dia a dia. Ok. Começamos a falar dos olhos e as queixas mais comuns nessa região são olheiras ou ruguinhas de expressão, muito comuns na nossa vida, né? Com certeza. Olheira então nem se fala, não é, doutora? Olheira, ela é muito variável, tem alguns componentes que fazem com que haja uma piora ou uma melhora temporária dela, além do fator genético. Tem alguns tipos de genes, por exemplo, os árabes, eles têm muito fator genético quanto à olheira, então eles já veem isso pré-determinado. Mas tem alguns fatores que eles interferem na piora ou na melhora da olheira. Por exemplo, uma noite mal dormida, uma pessoa que está estressada, ou tem uma rinite alérgica, o nariz fica congestionado, tudo isso interfere, tudo isso pode piorar. E a olheira, ela, por exemplo, vamos falar um pouquinho de olheira. Ela tem alguns componentes. Ela pode ser componente de pigmento ou vascular. O pigmento nós podemos tratar de uma maneira e a parte vascular é outro tratamento. Então tem que saber diagnosticar qual é o componente predominante no caso do paciente com olheira. Se for o pigmento, ele não tem tanta variação diária. Se você dormiu bem, se você está com enxaqueca, se você está numa tensão pré-menstrual, ele quase não tem essa variação. Qual que é o tratamento para pegar o pigmento? O melhor tratamento para essa área é laser. O laser, o alvo do laser, luz pulsada ou laser em geral, o alvo dele é o pigmento, ele vai até a pele, ele destrói, tem uma piora temporária nos primeiros dias, na primeira semana, e depois vai amenizando suavemente, o organismo vai reabsorvendo esse pigmento e tem uma melhora ao longo dos dias. Tem que fazer várias sessões, uma por mês, e cada sessão tem uma melhora de 20%. O laser também melhora um pouco a parte vascular. Porque aí eu ia comentar. E a questão vascular? Também, o laser ele pega um pouco a questão vascular, só que tem uma variação diária. Se você tem uma noite mal dormida, de manhã os vasos vão estar mais vasodilatados, a sensação a olho nu, a pele é fina da região da pálpebra, a aparência ela piora porque os vasos dilatam e a aparência a olho nu fica mais acinzentada. Exato. Então tem uma variação. Apesar de ter uma melhora com o laser também tem componente que é o alvo dele, a hemoglobina. E então melhora o componente vascular, mas não é tanto quanto o pigmento. E qual que é a opção, por exemplo, de crioterapia? É paliativo, eu sei, mas ajuda bastante, né? Num dia de festa, por exemplo, fazer algum procedimento onde haja uma vasoconstrição. A vasoconstrição ela é importante, porque ela, além de diminuir o edema da região, ela diminui os vasos também. Então é uma melhora rápida, temporária e rápida. Mas é uma arma muito útil de se ter guardado. Tem muitas pessoas que chegam no consultório com uma queixa de olheira e não é uma olheira verdadeira. É esse aprofundamento que tem na região da órbita, que é onde diminui a região da gordurinha aqui, faz um degrau a olho nu. Só que com a incidência da luz, a sensação é de que é uma área mais escura e vem com a queixa de olheira. Não é uma olheira verdadeira. Dá para ser tratada, dá para melhorar. Mas o método é totalmente diferente, não tem indicação nem laser, nem crioterapia. A indicação nesses casos é um preenchimento com ácido hialurônico. Vai fazer uma reposição do tecido que está faltando ali local, vai fazer mais homogeneização a olho nu. E não tem maior incidência de luz provocando a olheira. A melhora é grande. Tem muita coisa para falar ainda sobre os olhos, mas doutora, me dá um minutinho. Agora eu quero saber quem é que está no nosso Minuto do Doutor. A fisioterapeuta Roberta Resch pergunta para o Dr. Antônio Celso, que é nutrólogo,
como os hormônios influenciam no aumento de peso do paciente. É importante o efeito, né, hormonal no ganho de peso, né? Nós calculamos o gasto energético de uma pessoa, principalmente pelo metabolismo basal, que é o quanto o corpo nosso gasta para manter as células vivas, né? E tudo isso depende do nível hormonal. Então, existe uma harmonia entre vários hormônios, né? Os hormônios da tireoide, da adrenal, da hipófise, que tem que estar em equilíbrio para manter esse metabolismo. Então, quem tem um hormônio baixo vai ter um metabolismo mais lento. Com isso, ele vai ganhar mais peso. Quem tem um metabolismo mais alto tem um nível hormonal normal, né? Então, é importantíssimo o equilíbrio hormonal para esse metabolismo ser efetivo. Nossa, muito obrigada. Bom, voltando então com a doutora Fabiana Cório, que é dermatologista. Doutora, falamos um pouquinho sobre olheiras. Agora, ainda na região dos olhos, qual é a maior preocupação do paciente e quais são as indicações que você passa? Eu sei que cada caso é um caso, mas nos passe aí qual que é o tratamento minimamente invasivo mais indicado. Um outro assunto importante na região dos olhos, que é uma queixa também frequente, é as ruguinhas de expressão, as marquinhas que tem. Tá. Elas denunciam muito a idade, porque as mulheres sorriem com os olhos, É né? verdade, E é muito lindo sorrir com os olhos. Mas, para tratar dessa área, tem alguns meios minimamente invasivos, vamos dizer assim. Tem lasers fracionados, que eles agem como... Vamos pensar em colunas como se fossem agulhas entrando na pele. Cada coluna destrói a pele, uma destruição programada. Tem uma regeneração em volta, tem que fazer algumas sessões, uma por mês. E essa regeneração programada substitui o tecido que está lesado com as ruguinhas, está mais fotoenvelhecido, vamos dizer assim, ou o próprio envelhecimento da idade. E ele vai substituindo por um tecido novo. O fibroblasto regenera, fibras elásticas novas, colágenos também. Esse laser trabalha superficial, mas ele chega ao ponto de penetrar ao estímulo desses fibroblastos. Ele consegue chegar na derme, então ele atinge, ele faz um estímulo de fibroblasto. Então é uma destruição e regeneração programada. Tá. Elas servem para essa região de baixo das pálpebras, onde outros tratamentos não atingem, sem ser cirúrgicos, né? A cirurgia, ela é quando muito bem indicada, fica maravilhoso o resultado, mas se você pode prorrogar o tempo e empurrar a cirurgia um pouquinho mais para frente, o laser é uma opção. Na região lateral dos olhos, nós temos os famosos pés de galinhas, conhecidos, né, como pés de galinhas, mas eles são chamados de rugas dinâmicas. O que acontece? O músculo em volta dos olhos, que chama orbicular, ele contrai e a pele que está em cima dobra junto. O movimento repetitivo faz com que a pele crie um vinco que mesmo em repouso às vezes é visto, que é uma ruguinha também, mas nós chamamos de ruguinhas dinâmicas. Essa ruguinha, o laser pode até amenizar, ele não vai tirar 100%, tem que ser usado outras técnicas. A toxina botulínica é um material que nós injetamos no músculo, enfraquecemos o músculo e a pele fica relaxada em cima. O resultado é excelente e as pacientes saem muito satisfeitas. Olha, no próximo bloco gostaria de falar sobre face no geral, tá bom? Tá? Então voltamos já já com a doutora Fabiana Cório.